Mateus 14 e Mateus 15. O texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, está no versículo 28 do 14. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A verdade prática diz: não há limite para a atuação do poder de Jesus na vida daquele que tem fé. A verdade prática, o texto áureo está dentro do contexto de quando Pedro caminha sobre as águas, a convite da resposta de Jesus, e a verdade prática é retirada do contexto da cura, ou quando Jesus atendeu aquela mulher cirofenícia. Então vamos entendendo por aqui. A nossa lição, como sempre, está dividida em 3 tópicos. Tópico 1, nós vamos estudar sobre as 2 multiplicações de pães. Tá? No tópico 2, vamos estudar sobre o milagre de Jesus andando por sobre as águas. No tópico 3, a mulher cananeia. Eu costumo dizer que de nada adianta se estudarmos uma lição como essa e não termos uma aplicação pessoal. Então é necessário que durante a aula, eu e você, venhamos perceber, entender em que devemos aplicar o contexto de cada leitura. Esta semana uma pessoa me perguntou: pastor, o que é texto e o que é contexto? E aproveitando, talvez esteja online estudando com a gente. Texto, a área escrita pelo autor, pelo escritor, pelo comentarista, é um texto escrito. Contexto, o que ele escreveu foi sobre o quê? Onde ele estava, falando de quem e para quem. Contexto. Texto e contexto, tá? Eu não tive tempo de responder, acredito, se for aluno, está respondendo aí, portanto, texto e contexto. E esse contexto nós precisamos nos achar. Onde ou que lição nós vamos tirar das 2 multiplicações de pães? Que lição vamos tirar quando Jesus anda por sobre as águas? E que lição vamos tirar da cura da mulher cananeia? Isso que nós vamos entender aqui ao longo desses minutos que ficaremos dentro da nossa lição de número 7, que fala sobre a multiplicação de pães e Jesus andando sobre as águas. Tá bom? Como eu já disse, a divisão da nossa lição, as 2 multiplicações de pães, lembrando que, olha só, a parte pedagógica, ela trouxe as 2 multiplicações para um tópico, porém não foram sequenciais, tá? Nós vamos estudá-las juntas, mas os episódios não foram sequenciais como está no tópico. Está dentro dos 2 capítulos. Está dentro dos 2 capítulos, ok? Mas foi em datas diferentes, nós vamos entender isso aqui. Porém, nós vamos trazer dentro de um tópico para juntar os assuntos. Por isso que está as 2 multiplicações aqui, nesse primeiro tópico. Nós precisamos entender, compreendendo essa lição, evidenciar a compaixão de Jesus pelos necessitados, enfatizar que o poder de Jesus é sobre a natureza e sobre todas as coisas deste universo, e demonstrar que, independente da distância, Deus tem poder de realizar a sua obra do seu jeito, do seu querer. Tá? Então vamos compreender esses fatos aqui. Primeiro tópico. O que é que sai do primeiro tópico? Eu quero ouvir.
Ok, as duas multiplicações de pães. Primeiro ponto, subtópico, tinha uma grande multidão. O escritor coloca aqui que Jesus, que está em Mateus 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, tá? Aí eu pergunto, Jesus compadeceu da multidão e já fez o milagre da multiplicação? Não. Aqui Jesus compadeceu da multidão e curou os seus enfermos. Primeiro, Jesus trouxe o milagre da cura. Jesus havia se retirado para um local deserto, pois desejava ficar só. Porém, quando desembarcou, percebeu que uma numerosa multidão tinha contornado a pé o curso das águas e já estava à sua espera. Isso aqui é de uma grandiosidade tremenda, né? Eles viram quando Jesus embarcou. Aqui está se falando do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, né? Que daqui a pouco vamos falar sobre ele. E Jesus vai para o outro lado, vai para um lugar tranquilo, tá? Junto com seus discípulos. No entanto, quando Jesus desembarca, começa a surgir uma multidão de gente, 100, 200, 300, 400, 1000, e vai aparecendo gente, e vai surgindo gente. E Jesus, olhando, tinha ido para um lugar deserto para ficar sós. No entanto, ele foi movido de compaixão. Isso aqui é uma lição. Nós falamos há poucos dias aqui sobre os atributos de Deus. Os atributos comunicáveis ou compartilháveis e os atributos não comunicáveis que Deus não compartilha com ninguém, como a sua onisciência, onipresença, onipotência. Esses ele não compartilha, mas amor, misericórdia, longanimidade, perdão, esses é compartilhado com os seres humanos. Notemos, quando Jesus viu a multidão, moveu-se de íntima compaixão. Aqui nos dá a lição. Quando nós olhamos para este mundo, o que é que nós temos? Nós temos ira, raiva, vontade de esganar ou compaixão. Quando nós olhamos para a perdição do mundo, para as atrocidades que são cometidas, o que é que dá vontade? De acabar logo com a humanidade ou de salvá-la, perdoá-la? São perguntas, são questões para serem pensadas, porque a primeira coisa que veio em Jesus foi compaixão. Primeira coisa que veio com Jesus. Então vamos aprender essa primeira lição dentro da lição de hoje. Se você quiser escrever em algum lugar, escreva: aprendo com Jesus, eu aprendo a ter compaixão. Alguma coisa assim, tá? Escreve aí para você ficar lembrando dessa lição de hoje. E quando Jesus viu a multidão, era uma multidão que Mateus conta que só de homens tinha uma média de 5.000. Isso sem contar a quantidade de mulheres e crianças. Pode não ter ido muitas mulheres, mas pode ter ido. Pode não ter ido muitas crianças, mas pode ter ido. Então, estima-se que mais de 10.000 pessoas arrodearam a pé para esperar Jesus do outro lado. O que moveu aquelas pessoas a irem ao outro lado ao encontro de Jesus? Claro, eles queriam ouvir Jesus e eles queriam ser curados das suas enfermidades, o que levou eles ao outro lado. E quando chegaram do outro lado, Jesus, movendo de compaixão,
eles com as necessidades, porque o nome de Jesus já tinha sido espalhado por toda a região de Israel e além dele, além dos limites de Israel, tanto na região de Samaria, da Galileia ou da Judéia, que é as três divisões de Israel. O nome de Jesus tornou-se famoso, e fama aqui não é glamour. Fama aqui é, vamos dizer assim, as notícias das pregações de Jesus. Famoso aqui é mesmo que eloquente, tá? Eloquente. Milagres, maravilhas, não era a fama de status, ok? Então, a fama de Jesus como Messias havia se espalhado. As multidões estavam sedentas para ouvir, também esperançosas para serem curadas. Muito, embora desejasse ficar só, Jesus não despediu a multidão. Jesus não despediu a multidão, tá? Não se despede o pecador vazio. Dá-lhe voz de comer, dá-lhe voz à palavra. Falar em dar-lhe voz à palavra. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Aqui. Me lembra teu nome? Dé ou Gé? G. Derivaldo. Derivaldo está pela primeira vez aqui. Aplauda o nome de Jesus. Dá uma saudação a ele aí. Um abraço, 2, 3, 4 abraços. Ele está pela primeira vez aqui, tá? Para ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Bem-vindo, irmão. Deus abençoe, viu? Sinta-se em casa. Deus lhe guarde. Jesus não despediu vazio. Pelo contrário, compadeceu-se da multidão. Curar os enfermos. Aqueles que se colocam sua esperança em Jesus jamais serão desprezados. João 6,37. João 6,37, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me der, vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Interessante é que Jesus não subiu em um lugar alto, olhou assim e disse: fulano, ciclano, voltem, vocês não podem estar aqui. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele sabia que ali naquela multidão tinha curiosos, ou não sabia? Ele sabia que no meio daquela multidão tinha espias para lhe perseguir. Sabia ou não sabia? Ele despediu alguém? Não. Toda a multidão foi recebida por ele e ele curou a muitos. O Senhor sempre tem tempo para nós e com amor sempre as nossas necessidades. Ele não dispensa ninguém de mãos vazias e tem prazer em cuidar das pessoas. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu vou repetir porque alguém precisa ouvir isso. Vou repetir a última frase. O Senhor tem tempo para nós. Com amor supre as nossas necessidades. Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. E tem prazer em cuidar das pessoas. E eu vou parafrasear dizendo que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele fez assim, faz hoje e fará amanhã. Se você colocar a sua vida, se você ir ao encontro, se buscar, você vai encontrar Jesus, não tenha dúvida disso. Amém? Segundo subtópico, a primeira multiplicação dos pães. Mateus 14, 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhe aos discípulos e estes às multidões.
A primeira multiplicação de pães e peixe é o único milagre dentre os muitos realizado por Jesus, registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram, todos registraram o episódio do milagre da multiplicação de pão e peixe para a multidão. Principalmente a primeira multiplicação, que não dá tempo de falar sobre tudo isso. Eu vou repetir, eu estava lendo, estudando essa lição. Falei, Jesus, seria bom se essa lição, os 3 tópicos, fosse dividido aqui para 3 domingos, para a gente estudar aqui minuciosamente, detalhes por detalhe, mas não dá tempo, né? Mas vamos compreender. Nessa primeira multiplicação, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que ocorreu? Já estava ficando tarde, já era a parte da tarde. Nesse momento, houve uma preocupação por parte dos discípulos. A preocupação era o horário, a distância e a fome. Capítulo 14, versículos de número 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: primeiro, o lugar é deserto. Segundo, a hora já é avançada. Duas impossibilidades, ou vamos dizer assim, 2 obstáculos. Já é tarde, o lugar é deserto. Quais são os obstáculos que tem te encontrado pelo caminho, irmão e irmã? Quais são os obstáculos que são apresentados a você na segunda-feira pela manhã, quando você vai para o trabalho, quando você chega na empresa, quando você chega no trabalho, quando você volta para casa, ou quando você está com um empreendimento, algo a fazer, que alguém olha e diz: eu vejo aqui 2 coisas que não vai dar certo, vai atrapalhar, tá? Então o primeiro obstáculo, os discípulos chamaram Jesus e apresentaram esses 2 obstáculos. O lugar é deserto. Se puder, pega a caneta aí, marca esse versículo, por favor, tá? Versículo 15. E sendo chegada a tarde, aqui está falando pós-meio-dia, os seus discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, a hora é avançada. E qual é a solução? Aí os discípulos dizem assim: despede a multidão, mande para casa, para poder eles passarem nas aldeias, porque uma hora dessa ainda estão sem almoçarem. Chegaram aqui pela manhã. Despede-os para que vão pelas aldeias e comprem comida. Aí eles ouvem o não de Jesus. É no não de Jesus que está o teu milagre. Não. Por que, mestre? Por que não? Por que não? Não. Despede não. Vocês vão mandar essa multidão para casa sendo já tarde? Eu tenho a solução. Qual é? Dá-lhe voz de comer. Tá, agora piorou a situação. É mais ou menos assim: para que a gente foi falar isso com Jesus? Não tem isso na vida do crente? Para que eu fui orar desse jeito? Olha a resposta que Jesus me dá. É mais ou menos isso. Obstáculo: já é de tarde, o povo está com fome, o lugar é deserto. Qual foi a ideia? Vamos falar com Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Ou a pergunta: e vou fazer o quê? E eles disseram: manda ir para casa. A resposta de Jesus foi o não. E qual era a opção de Jesus? Vocês é que terão que dar de comer. Versículo 16: dá-lhe voz de comer. Irmão. Aí eles disseram: nós não temos nada aqui. Nada aqui. Não é que eles já apresentaram 5 pães
Naquela hora foram ver o que tinha e encontraram. André encontrou um garoto que estava ali com 5 pães e 2 peixinhos. Os comentaristas e estudiosos acreditam que aquele garoto vendia lanche. E pão com peixe é um misto muito bom. Não sei se era assado, frito, na cebola, o que mais no molho, mas era pão e peixe. Ali estava a chave que Jesus precisava para acontecer o milagre. Estava na mão de um garoto, estava nas mãos humanas. Se estivesse na mão de um adulto, podia dizer assim: o adulto tem maturidade, vai resolver de alguma forma. A criança não poderia resolver. André pega os pães e os peixes e leva para Jesus. E aí, onde Jesus faz a oração, apresenta a Deus, isso era o suficiente para que o milagre acontecesse, para o milagre ser operado. Jesus manda que todos se assentem. Jesus chama os discípulos e, de qualquer forma, a palavra que Jesus disse não voltou atrás. Jesus disse: para quem dá de comer o povo? Tá, e quem deu de comer o povo? Os discípulos. Manda o povo assentar em grupos. E aí Jesus deu aos discípulos, e os discípulos foi servir a multidão. E ali foi multiplicando, e o povo foi comendo, e foi partindo pão e peixe. E Mateus disse que era em torno de uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aquela multidão, após todo mundo, mas irmão, comeram. Não é à toa as palavras que está escrita na Bíblia, tá? Não é à toa. Diz que comeram até se fartarem, saciarem. Comeram até encher a barriga. Estavam saciados. Jesus agora olha para os discípulos: ajunta o que sobrou. E sobrou 12 cestos. Cestos aqui em Mateus era alcofas. Era mais parecido com o caçoar do Nordeste do que o cesto da, depois a gente vai para lá, o cesto da segunda multiplicação, tá? É diferente. 12 cestos, 12 apóstolos. Pronto. Aqui estava a paga pelo trabalho que eles fizeram. Eles também foram abençoados. Então, aquilo que era obstáculo, aquilo que era imprevisto, aquilo que era deserto, agora se tornou uma praça de alimentação das maiores que eu já vi. Milagre. O milagre da primeira multiplicação dos pães. E aqui o escritor diz o seguinte: após todos se fartarem, sobejaram 12 cestos de alimentos, o equivalente a 1 para cada apóstolo, em contraste com os 5 pães e 2 peixes apresentados como oferta. Quem supre os outros e a obra de Cristo também será suprido abundantemente. Lucas 6,38. Para que estejam aos pés ouvindo a palavra. Para que estejamos aos pés ouvindo a sua palavra, Ele cuida de nós. Lucas 10,42. Lucas 10,42 é o episódio de Marta e Maria, é? Isso. Vamos ler esse versículo, por favor. Lucas 10,42. O escritor colocou aqui dentro da multiplicação, do subtópico 2, sobre a ênfase de quem está aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra. Quem achou? O que é que está escrito? Marta, porém, deixa eu ir próximo para quem está em casa acompanhar. Lucas. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude.
E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ok, pronto. Então o escritor colocou aqui, dentro do milagre da multiplicação, os discípulos que foram até os pés de Jesus, a multidão que foram em busca de Jesus, foram fartas. Então o escritor colocou referência de Lucas 10:42, é justamente o episódio na casa de Lázaro, quando Marta e Maria, uma ociosa pela casa, mas aqui eu abro um parêntese, quem receberia Jesus e não ia fazer uma recepção nota 10, hein? Quem não ia fazer isso? Você vê que Jesus disse assim: por que tu anda ansiosa? Não se preocupe não, eu estou aqui. Mas Maria escolheu a melhor parte, mas não disse que a outra parte era má. Acho que qualquer dona de casa que tem psicologicamente as mesmas atenções de Marta, a questão de Marta foi dar o melhor para Jesus também. Então a balança está equilibrada, não é? Então esse episódio, para que sejamos aos pés do Mestre ouvindo a sua palavra, Ele cuida de nós e nos sacia. Então quando nós estamos na presença de Jesus, a sua palavra nos alimenta. Amém? Terceiro subtópico do primeiro item, porque o tempo está correndo e não espera, o relógio não para a gente. A segunda multiplicação, eu vou voltar a explicar aqui. Aqui nós já estamos indo para o capítulo 15, tá? Depois a gente volta para o 14. O comentarista da lição juntou as duas multiplicações para falar de uma vez só. Entendido aí? Então vamos lá. A segunda multiplicação aconteceu da seguinte forma: Mateus 15:32, deixe sua Bíblia aberta lá. Mateus 15:32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque... Parar aqui de novo, vamos lá. Na primeira vez Jesus teve o quê? Compaixão. Aqui na segunda vez Jesus teve o quê? Olha o sentimento de Jesus: compaixão. Ok. No 15:32, outra vez Jesus chama os discípulos e diz, mas vamos voltar aqui para o versículo anterior. Cadê? Dá o sorte que a multidão maravilhosa falar. 29, por favor. 15:29. Eu vou ler daqui, tá? 15:29. Partindo Jesus dali de onde? Da cura da mulher cirofenícia. Ele estava na região de Tiro, região do Líbano. Não era território de Israel, tá? Aí partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia. Aí ele subiu ao monte e assentou. O que é que aconteceu? Versículo de número 30. Vieram a ele grandes multidões que traziam consigo impossibilidade de andar, cegos, impossibilitados de enxergar, mudos, impossibilitados de falar, aleijados, impossibilitados de caminhar, e outros muitos. E os lançaram aos pés de Jesus. E ele mais uma vez, Jesus atende à necessidade de todos. Eu vou falar aqui uma coisa, para quem é o Espírito Santo sabe, para de dizer que Jesus tem queridinho na igreja e que não lhe atende. Para de dizer isso. Quanto mais você diz isso, mais você está murmurando. E murmuração atrasa o propósito que Deus tem na sua vida. Jesus tem queridinhos? Não, todos.
Jesus amou a todos. Jesus amou os seus e os do outro lado da fronteira de Israel. Tá? Então aqui Jesus se depara com a grande multidão, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo o mudo falar, aleijado são, coxo andar, cego ver, e glorificava a quem? Ao Deus de Israel. E aqui onde entra, esse povo aqui era quem? Estrangeiro, irmão. Esse povo aqui não era a multiplicação a primeira multiplicação dos pães foi para o povo judeu. Jesus estava em casa. Foi para os filhos de Israel, os judeus. Nessa segunda multiplicação, eram gentios. Foi do outro lado da fronteira de Israel. Tá? Foi lá na região que hoje a gente chama a capital do Líbano, Beirute, né? Beirute. Foi daquela região. O povo não tinha nada a ver com Deus. Tanto é que aqui eles glorificavam ao Deus de Israel, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. Reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E daqui a pouquinho nós vamos ver que até a mulher sirofenícia reconhecia Jesus como Filho de Deus. É incrível isso. Como nós muitas das vezes demoramos de reconhecer algumas coisas, e na Bíblia você vai perceber pessoas reconhecendo com facilidade, tá? Mesmo não sendo judeu daquela época, ok? Então, eram multidões diferentes, e Jesus agora, aqui está a diferença. Vamos lá. Na primeira multiplicação, quem foi que notou que o povo estava com fome? Os discípulos. Na segunda multiplicação, quem foi que notou que o povo estava com fome? Por que isso tem alguma coisa a ver? Tem ou não? Olha o que Jesus disse. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Olha só. Eu vou dizer algo aqui que talvez alguém se espante. Olha a diferença, irmão Carlos. Na primeira multiplicação, Jesus está com os judeus. A multidão era toda sangue. Era a sua nação. Os discípulos notaram que tinha passado do meio-dia e o povo estava com fome. Eles estavam livrando a sua própria pele, o seu próprio sangue, o seu próprio povo. Mas quando Jesus, deixa eu passar para o outro lado dessa fita aqui. Quando Jesus está do outro lado, em um povo gentil, já era depois do meio-dia, sim ou não? 3 dias. Você não vê nenhum dos discípulos falando em pão, em alimento para com os gentios. Olha a diferença. Jesus, já é de tarde, o povo está com fome. Despede para ir embora, para que ache alimento e coma. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Você não vê texto nenhum dizer que eles reclamaram que a pregação estava demorando. Foram 3 dias de presença de Jesus. Jesus, movendo de compaixão, disse aos discípulos: o que é que tem aí para comer? Porque esse povo está comigo há 3 dias. É mais ou menos Jesus mexendo com o nosso psicológico. Ô José Luiz, tu não percebeu que esse povo está há 3 dias e não tem o que comer aqui? É mais ou menos assim, o lerdo, como diz o pastor Josué, né? Mas não era isso. É porque era povo que não era judeu. Acepção. Para nós, sim, vamos ter compaixão. Para os outros, não. E Jesus moveu-se de compaixão e disse: eles já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer.
e não quero despedi-lo em jejum. Aqui eu abro outro parênteses e digo para você que está buscando a resposta de Deus: jejum aqui é vazio. Deus não vai te deixar sem resposta, te despedir sem resposta, tá? Não vai te despedir sem resposta. E aí, nessa segunda multiplicação, Jesus então, os discípulos aparecem com alguns pães. De onde nós vamos tirar tantos pães para saciar? E apareceram com 7 pães e 1 poucos de peixinhos, né? Jesus mandou assentarem, e tomando 7 pães, deu graça, partiu, e todos comeram e saciaram. Eram a média de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, ele entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. Então, nessa multiplicação, Jesus, dessa vez, não são os apóstolos que demonstrou a preocupação, foi Jesus. O Senhor demonstra preocupação com a saúde e o bem-estar delas. Por quê? Estavam aos pés de Cristo há 3 dias, bem alimentados espiritualmente, não haviam murmurado, bastava estar ali. Ao final, novamente, a integralidade da multidão, desta vez 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 7 cestos. Quando buscamos a Deus, Ele se preocupa com tudo que é nosso. Tudo, absolutamente tudo. Aleluia, o que precisamos, como o próprio mestre ensinou no Sermão do Monte. Implicitamente, as 2 multiplicações, eu vou deixar isso aqui para o final, tá? A gente fazer o fechamento com isso aqui. Vou colocar aqui. Final, a gente fecha a lição com o último parágrafo do 3º subtópico. Agora vamos para o tópico 2, Jesus anda por sobre as águas. Agora a gente volta para o 14, para falar do milagre de Jesus caminhando sobre as águas, do milagre de Pedro que caminhou sobre as águas também, do que aconteceu ali, e vamos compreender o que isso representa para nós. Tópico 2, subtópico 1. Jesus fica só para orar. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Vamos lá para Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Jesus, após essa multiplicação, ainda em território cirofenício, chama os discípulos e diz: adiantem a viagem para o outro lado, enquanto eu termino de falar com a multidão. O que é que eu aprendo aqui? Que quando você busca Jesus, ninguém vai interromper. Ninguém vai interromper. É uma lição que nós aprendemos aqui, tá? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, olha só, à tarde ainda, ele estava só. O barco com os discípulos, eu não lembro quem foi um dos outros 3 evangelistas, que Jesus precisou insistir com os discípulos para ele ir. Mas foi insistência. Eles queriam ficar com Jesus. Jesus disse: não, eu preciso, eu vou despedir a multidão e vou orar. Pode ir a viagem de vocês, tá? Pode irem. E isso era à tarde ainda, e o barco estava já no meio do mar,
lembrando que aqui não é o oceano, era o Mar da Galileia, tá? O Mar da Galileia recebe águas do Rio Jordão, é um grande lago, ele mede aí em torno de 19 quilômetros de extensão por 13 de largura, tá? 19 quilômetros de extensão por 13 de largura. Era um dos maiores lagos de água doce. E esse lago, ele ficava numa região onde recebia muito vento, muita ventania, tá? Muita ventania, a ponto de formar ondas, tempestades. Esse mar aqui era uma espécie de, vamos dizer, era uma das grandes economias de Israel, pela fartura de peixe que nele tinha naquela época, ok? E aí estava o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas. O vento era contrário, eles estavam indo e o vento soprando ao contrário. Deixa eu lembrar vocês que não tinha um motor Scania naquele barco, não, tá? Era na base da vela. Era na base da vela. 12 homens, alguns deles experientes em pesca. E se eu perguntar aqui a vocês, talvez, uma suposição, quem estaria no comando daquele barco? Vocês diriam que era qual dos pescadores? Pedro? Segure aí, tá? Segure essa daí. Tá bom? Vamos lá então. Vamos entender. O barco já estava. E quando foi a 4ª vigília da noite? Irmãos, presta atenção uma coisa. 13 quilômetros de travessia. Eles entraram no barco na parte da tarde. Aqui já era a 4ª vigília da noite. A última da madrugada. A última da madrugada. Não tinham conseguido atravessar ainda. A tempestade foi terrível. E eu vou perguntar: em que posição do mar você está hoje? No meio da tempestade? No início? No meio? Ou saindo do outro lado? Não se preocupe onde quer que esteja. Aquele que acalma as ondas está chegando. Tá? Está chegando. E aí é onde acontece algo que eu vi aqui na lição que me chamou muito a atenção. Eu vou mudar para cá. Vê aqui onde foi. Jesus insistiu, é isso aqui. E despedido da multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde ele estava só. Jesus insistiu que os discípulos passassem para outra margem sem ele. Passou um tempo, despedido da multidão, e foi orar a sós ao Pai. Ainda assim, o tempo todo, Jesus, orando lá no monte, não tirou o seu olhar do barquinho no meio do mar. Eu achei isso aqui lindo. O comentarista foi muito feliz ao colocar isso aqui dentro da lição. Mesmo se retirando para orar, os olhos do mestre acompanhavam o barquinho com os 12 homens que ele tinha separado para si. Se nós tivéssemos aqui uma sala de aula, eu ia pedir a vocês para ir ao quadro. Olha, o quadro, não tem mais isso não, José. E ao quadro, escrever algumas coisas dos que vocês entenderam dentro dessa frase. Enquanto Jesus orava, já à tarde à noite, o olhar do mestre estava lá no lago de Genezaré, cuidando para o barquinho não se afundar. A tempestade estava violenta. E talvez em oração, disse o escritor, ele pedia ao Pai: sustenta lá até eu chegar. Certo é que o mestre estava no monte em oração,
quando os viu em dificuldade. Da mesma forma, os momentos mais turbulentos de nossa vida não estão ocultos ao olhar do Senhor. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem testemunhos grandes para contar. E eu vou profetizar uma coisa: você que ainda não tem testemunho para contar, vai ter a partir de hoje, tá? Porque está chegando a resposta de tuas orações. O que você está vivendo não é dentro de um barquinho em um mar, mas é parecido. Você está do lado de fora, em terra firme, mas a tribulação parece ser do mesmo jeito que se estivesse dentro do barco. Da mesma forma. Ok, agora vem o subtópico 2. Jesus anda sobre as águas. Alguns episódios de Jesus, das outras vezes que Jesus precisa atravessar o lago, Jesus pede um barco emprestado a um. Jesus entra no barco de Pedro. Aqui era madrugada. Não tinha como Jesus mandar chamar um barco. Tinha, irmão Carlos? Madrugada? Mandar chamar um barco por quem? Ligar para quem? Se não tinha como ligar. O que é que Jesus faz? Faz das águas terra firme, caminho, estrada, e vai ao encontro dos mestres, dos discípulos, dos 12 apóstolos. Não tem nada que impeça Jesus ir ao teu encontro. Nada, nem a profundidade das águas. E olha que tinha um lugar naquele lago que era fundo. Dá uma olhada para mim aí, as partes mais fundas do lago de Genezaré, por favor. Tinha lugar que era fundo. E vai Jesus então caminhando sobre as águas. Que hora era? A última vigília, que já era a partir das 3 da manhã. E vai ao encontro. Versículo de número 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. A madrugada ia para a sua parte final. E o barco não conseguia chegar ao destino, em razão da braveza das ondas e da força do vento contrário. O evangelista relata que a embarcação era açoitada pelas ondas. Jesus então saiu de sua posição e foi até eles de maneira inesperada. Ele simplesmente saiu a caminhar. Diante do fenômeno sobrenatural, os discípulos ficaram aterrorizados. Vamos lá. Chega a quantos metros? A 45 metros de fundura. Tem lugares que chega a 45 metros de fundura, né? Então, o lago era profundo. Vamos lá. Isso não impediu de Jesus ir ao encontro deles. Ele tem poder. E escute o que vai estar no final do texto. O que vai estar no final do texto. Versículo de número 24, do 14, 25, 26, conta a história. O 26 é interessante. Os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. É um fantasma. Madrugada, alguém caminhando sobre as águas. E aí alguns estudiosos contam que desde aquela época tinha história de fantasma, de assombração. Talvez alguém pergunte: será que os discípulos que tinham costume de pescar à noite já tinham visto fantasma? Provavelmente sim, provavelmente não. Isso não é o caso. Mas pelo menos de ouvir falar as histórias já ouviram.
Talvez o pai de Pedro, de Tiago, o pai dos meninos que pescavam, os avós, sentava com eles para contar essas histórias de assombração. Quem de nós aqui, quando criança, não ouvia os nossos contar histórias de assombração? Quem? Você ia dormir com medo? Era ou não era? Os discípulos já ouviram contar, tanto é que a primeira coisa que veio na cabeça deles foi: gente andando sobre o mar. Não. A forma com que Jesus vem ao encontro não importa. Importa que ele vem. A princípio parece ser aquilo que estava ruim, parece piorar. Presta atenção. As ondas arrebentando o barco. Bons remadores e comandantes dentro do barco não conseguiu resolver. E lá vem uma coisa caminhando sobre as águas. Estou falando agora na linguagem do momento lá, tá? Não é chamando Jesus de coisa, por amor de Deus. Vem algo caminhando sobre o mar. Pronto. É aquela frase: o que estava ruim piorou. É mais ou menos isso. Pedro chega para os 12 ou João. Quem viu primeiro ali, irmão? Não é coisa de rir, não, mas a coisa foi séria, irmão Carlos. Foi sério, irmão Ronaldo. Piorou tudo agora. Agora pronto, não tem mais jeito. Além de tudo que está acontecendo, um fantasma. Tem outra menção na Bíblia de fantasma. Lucas 24. Deixa eu ver aqui rapidinho. Lucas 24. Deixa eu ver qual é o versículo, Jesus. Lucas 24. Vou ver aqui rapidinho. Foi quando Jesus aparece a eles. Quanto? 37? Pronto. Lucas 24, 37. Enquanto ainda falavam nisso, eles estavam em casa, fechado. O próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensaram que via um fantasma. Em algumas versões, espírito. E aí no versículo 38, Jesus diz assim: olha, peraí, calma. Olha minhas mãos, olha as minhas chagas, olha o meu lado. Fantasma não tem isso. Tá? Então é uma outra parte. Em algumas versões está espírito, tá? Em outras versões da Bíblia está fantasma. Então já havia histórias disso. O importante é que quando Jesus chega, que eles temem, e aquilo que estava ruim ficou pior, porque o medo agora era do fantasma. Jesus diz algo aqui surpreendente. Versículo 27. Marca com o que você tiver aí, o versículo 27. Jesus disse assim: tem bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. A maioria dos comentaristas bíblicos diz que aqui, além de Jesus pedirem a eles para se acalmarem, revela a sua identidade. O sou, o eu sou, a identidade de Cristo foi mais uma vez revelada. É como Jesus estivesse falando assim: peraí, eles podem até pensar que não, mas essa linguagem eles vão entender. Sou eu, ou eu sou. Pronto, a identidade espiritual de Jesus. Isso aqui é muito grandioso. E quando isso acontece, essa afirmação, o Pedro agora solta uma frase: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E para mim aqui a coisa não ficou boa não, viu? Porque o irmão Francisco disse há pouco que talvez Pedro foi o comandante da turma ali. E Pedro agora desce do barco e deixa o barco sozinho.
Imagine se era Pedro que estava mesmo comandando o barco, ali no comando de tudo. Ô mestre, se é o senhor mesmo, manda eu descer. Vem, Pedro. Pedro larga tudo lá no comando. Aí os outros 11 ficou como? Agora acabou. Quem estava no comando, desce. Deixa eu falar, isso é uma suposição que eu estou fazendo, tá? Para abrir parênteses, para te dizer uma coisa. Mesmo que alguém humano tenha te soltado, abriu mão de você, alguém humano, físico, deixou de te socorrer, deixou o comando da sua vida, não é motivo para você desesperar. Jesus está no comando. Tá? É um parêntese desse tópico. Jesus está no comando. A lição aqui, o mistério aqui é Jesus. Por isso que eu pedi para alguém dizer quem poderia estar no comando. Pedro deixou o barco, aí Jesus estava ali presente. Aí Pedro começa a caminhar. Estou caminhando sobre as águas. Isso não era o suficiente, porque o temor e o medo fez Pedro descer um pouco ali. Pedro não se afogou. Estou me afundando, Senhor. Jesus então tomou pela mão e ambos voltaram caminhando. A Bíblia não diz que Jesus trouxe Pedro no colo. Voltaram. Pedro caminhou sobre as águas com Jesus. Os outros ficaram assustados, apavorados. Agora não é só um, é dois que caminham. Não importa onde Jesus te encontrar, Ele vai te trazer do jeito dele, da forma dele, tá? Não se preocupe que o Senhor vai cuidar desse negócio aí que está meio baratinado, assim como o relógio também está baratinado aqui, tá? Vamos lá, vamos correndo. Nesse momento, Jesus então entra no barco, versículo 32, ambos subiram no barco, e aí o mar, o vento se acalmou, os discípulos se aproximaram dele, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se eu encerrar a lição aqui já está bom, viu, gente? Primeiro, quando Jesus acalmou a tempestade, da outra vez que ele estava dormindo no barco, Jesus acalmou a tempestade. Qual foi a fala dos 12? Qual foi a fala dos 12? Quem lembra? Fale com força. O microfone aqui cantar. Vamos falar mais alto? Quem é esse? E nessa agora, eles disseram o quê? Eis que verdadeiramente. Tem alguma diferença da primeira para a segunda? Tem. Na primeira vez eles: quem é esse homem? Quem é esse? Nós estamos com ele, mas até o vento e o mar lhe obedece. Nessa segunda vez foi diferente. Eles, quando Jesus acalmou tudo, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Olha a diferença. Ou seja, já tinha mais uns dias. Isso quer dizer que quanto mais andamos com Jesus, mais nós reconhecemos o poder que Ele tem. Amém? Reconhecemos o poder que Ele tem. Então, aos poucos, os discípulos foram conhecendo esse poder de Jesus. Lá em Mateus 8, 27, quem é esse? E agora, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Foi mais ou menos um coral, né? Todos de uma vez só adoraram: tu és o Filho de Deus. Vamos para o terceiro tópico e a gente encerra, porque o tempo está pedindo para isso. É muito gostoso, né, quando a gente para estudar a palavra. Nós estamos na lição de número 7 de Mateus.
Quantos de vocês já leram antes dessa lição? Vocês já tinham costume de manusear o livro de Mateus? Quem já tinha costume aqui de manusear o livro de Mateus? Tinha aprendido da forma que estamos aprendendo com a lição? Não. Eu mesmo aprendi coisas durante essas 7 lições que, meu Deus, será que eu não tinha lido isso ainda? Não é? A palavra de Deus, eu disse essa semana para uma pessoa, parece que nesses últimos dias, a palavra do Senhor está se revelando muito mais a nós do que há 20 anos atrás. Porque quem está acompanhando as pregações nesses últimos dias, está percebendo a forma com que a Bíblia está sendo aplicada. Eu estou surpreso. Não percam as pregações, por amor de Deus, venham para os cultos, porque está assim, esplêndido a forma com que Deus está abrindo as Escrituras para falar com o seu povo. Vamos para o último tópico, o poder sobre o reino das trevas, e aí é Mateus 15, a partir do versículo 21, a mulher cananeia, da região de Tiro e Sidom, a atual região do Líbano. Hoje eles têm assim uma quantidade mais ou menos de 5 milhões de habitantes, aquela região lá, tá? Então, hoje está maravilhosa, mas a civilização chegou, tudo mudou, né? Algumas daquelas cidades não existem mais, é verdade. Mas Jesus, ainda naquela região, encontra com a mulher sirofenícia, ou de Tiro e Sidom, e ela corre para Jesus, pedindo socorro para a sua filha. Nessa altura de seu ministério, Jesus já tinha libertado várias pessoas de espírito maligno e curado à distância. Para os discípulos do reino dos céus que estava sendo estabelecido, por Jesus tinha poder sobre doenças físicas e até sobre a morte. E aí, versículo de número 23, quando aquela mulher clama, ela não encontrou Jesus, ela viu que Jesus passava e foi acompanhá-lo, porque vinha atrás deles, clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo misericórdia. E os discípulos dão uma sugestão que é assim, triste, a sugestão que eles deram. A sugestão deles foi, quem lembra? Despede-a, manda para casa, manda de volta. Olha, os 12, viu, que estavam com Jesus, quando viram aquela estrangeira se aproximar de Jesus, pedindo socorro, pedindo compaixão, os discípulos disseram: despede essa mulher que está gritando atrás de nós. A princípio Jesus ficou calado, depois Jesus apresenta a questão geográfica e a questão cultural e espiritual. Eu não fui enviado senão à casa de Israel. E ela torna a rogar, adorando, socorre, e Jesus disse: não é bom pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. É outro contexto que não dá tempo a gente estudar aqui, mas você já aprendeu aqui na igreja, o pastor já falou sobre isso, sobre por que os sirofenícios eram chamados de cachorrinhos, tá? Mas ela continuou insistindo que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos senhores. E Jesus olha para trás e diz: mulher, a tua fé é diferente, grande é a tua fé, grande é a tua fé. E aí a mulher então se aproximou, reconhecendo, versículo 22, no 15, diz assim: filho de Davi, ou
aquele que é descendente de Davi, que é da promessa de Israel, tem misericórdia de mim. A forma com que ela adorou foi incrível. De início, então, Jesus não responde. Depois os discípulos mandam despedi-la. Depois Jesus diz que não foi enviado a não ser as ovelhas de Israel. Depois Jesus diz: não é bom tomar o pão e dar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mesmo assim, ela não admite desistir. E ela continua a insistir, a buscar cura. Era para ela a cura, irmãos? Não. E ela tinha levado alguém para Jesus curar? Levou ou não? E o que é que ela foi trazer? E o que foi que ela foi buscar, melhor dizendo? E a filha estava onde, gente? Aquela mulher era mais crente do que eu. Presta atenção. Ela não era judia. Ela era sirofenícia. Ela foi buscar a cura para alguém que ficou em casa à distância. Olha como ela acreditava em Jesus. Meu Deus do céu. Era distante de onde ela estava para onde Jesus estava. Mesmo assim, ela creu. Ela acreditou. E então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Jesus não tem distância para operar milagre. De vez em quando você lê aqui testemunho de pessoas que estão acompanhando a gente online. Testemunhos de prosperidade, de cura, de bênçãos, tá? De bênçãos. Não tem distância para Jesus operar. A resposta da mulher foi, em todos os sentidos, notável. Ao invés de se sentir por ter sido classificada como cachorrinho por parte de Cristo, ela aceitou a situação, mas tirou dela o maior proveito possível. Tudo o que podia. Era mais ou menos assim: o que o Senhor me der é milagre. A cura para mim vai ser a migalha daquilo que Israel está recebendo. Não tem problema, eu recebo. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Que coisa maravilhosa. Não é de admirar que Jesus a tenha elogiado. Então disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha foi curada. Voltando para o texto que eu tinha deixado como final, o último parágrafo do subtópico 3. E aqui eu encerro, e já convido o Ministério de Louvor para estar aqui, que diz assim: implicitamente, as duas multiplicações prefiguram a participação de judeus e gentios que aceitarem a Cristo. No banquete mesiânico, as bodas do Cordeiro, os gentios são admitidos na comunhão do povo de Deus. Em Mateus 8:11, Jesus afirmou que muitos virão dos quatro cantos e se sentarão à mesa. Cadê o Ministério do Louvor, gente? Olha só, eu encerro. As duas multiplicações de pães não é apenas milagre comuns. Está apontando para a graça da salvação, para a graça do perdão, para a graça da reconciliação com Deus, de toda a humanidade. Não foi apenas por compaixão de alimento. E aqui a gente fecha dizendo: tudo quanto Jesus fez são lições para nós.
A cura da mulher sirofenícia demonstra que Jesus também atende àqueles que não são judeus. Jesus estava mostrando-se em território dos gentios. A multiplicação dos pães aponta que na vinda do Senhor, gentios e judeus sentarão à mesma mesa, comerão do mesmo pão. E caminhar sobre as águas aponta para o eu sou, o poder que Cristo tem sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo que há. Não importa o que você está vivendo ou passando, Deus está contigo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.